Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão Luiz Alves, pastor Luiz Alves, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Poder de Cristo. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Estamos dando início a mais uma programação, Um Passo para Deus. Eu gostaria neste momento iniciar essa programação fazendo uma oração, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos que estão nos assistindo, que Deus possa estar abençoando grandemente. Eleva o seu pensamento aos céus, começa a pensar, aleluia, naquilo que você está precisando e você começa a orar ao Pai, pedindo que o Senhor venha estar te abençoando. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por nós estarmos aqui uma vez mais para estarmos fazendo essa programação, Senhor. E eu quero ao Senhor pedir neste momento, que o Senhor venha estar alcançando a todos os irmãos que estão assistindo essa programação, que o seu poder e a sua graça venha se aperfeiçoar na vida de cada um. E que o Senhor possa operar grandemente, operar categoricamente na vida do teu povo. Senhor, eu como ministro a tua palavra, eu os abençoo em teu nome, Jesus. Os declaro abençoado pelo Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, queridos, estamos aqui para estarmos falando do amor do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, tremendo e poderoso para estar abençoando as vossas vidas em o nome de Jesus. Mas antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu quero estar falando sobre os meus patrocinadores, pessoas que têm nos ajudado a manter esta programação no ar. Eu quero estar falando sobre a 15 Farma, que está localizada ali na Avenida Rui Barbosa, 396. E tem o telefone de disco entrega, 3652-1637, 3652-1637. Você que precisa de medicamento, perfumaria, aplicação em geral e quer contar com um ótimo atendimento, vá até a 15 Farma ou ligue no 3652-1637. Vai o meu abraço para todos ali da 15 Farma. Que Deus os abençoe. Também quero falar do meu amigo, meu irmão Vanderlei. Que Deus abençoe nosso irmão Vanderlei da Bodipem. Deus abençoe a todos os irmãos da Bodipem, nosso irmão Vanderlei. Você que tem o seu veículo a diesel, você pode estar levando o seu carro ali na Bodipem, que você vai sair dali com certeza satisfeito com o trabalho deles, tá bom? Que Deus abençoe. O telefone é 3652-2553, né? Que está também localizado na Avenida Leandro Ratisbona de Medeiros, 938, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também quero falar para você hoje sobre Ziza Veículos, apoio cultural Ziza Veículos, que também está localizado na Avenida Leandro Ratisbona de Medeiro, número 479, na Popular Avenida da Santa Casa. Ali ele trabalha com compra, vendas e trocas de veículos e moto, também consignação. Você que tem o seu veículo e quer colocar lá na garagem para vender, ele trabalha com consignados e também financiamento. E agora também com corretor de imóveis. Você entra em contato pelos Ziza Veículos no 3652-6546 ou 3652-5928 ou pelo celular 997-069891. Tudo na área 18, viu? Falei de Ziza Veículos. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor venham estar na vida de todos, em o nome de Jesus. Mas, queridos, estamos aqui para falar da palavra de Deus. Esses dias eu estive analisando algumas situações, alguns casos específicos que eu peguei para estar tratando pessoalmente, particularmente, e eu vi a grande necessidade de ministrar uma palavra em relação àquilo que Deus colocou em meu coração. E hoje eu gostaria de falar sobre o pastor das ovelhas. Gostaria muito de falar esta palavra. O Senhor tem tratado comigo de uma maneira muito especial em relação a isso. E eu tenho certeza que Deus vai estar falando com você. Mas antes eu quero falar para você que você é muito especial para o Senhor Jesus Cristo. Você é uma pessoa que realmente é importante para o Senhor e o Senhor quer te usar. E sendo assim, eu quero te convidar para estar aprendendo da palavra de Deus. Nós temos núcleo teológico todas as segundas-feiras na Assembleia de Deus Ministério Poder de Cristo, que está localizada ali na Avenida Antônio Aniceto,
174, no Jardim Aeroporto. Avenida Antônio Aniceto, 174, Jardim Aeroporto, a nossa sede na cidade de Penápolis. Nós temos cultos terça, nós temos culto quintas-feiras, sábados e domingo. E todas as segundas-feiras oferecemos curso teológico ali na Assembleia de Deus, Ministério Poder de Cristo. Um curso muito bom do IBADEP. Então, você que queira conhecer o nosso trabalho, você é o nosso convidado. Todas as segundas-feiras, tem sido bem isso mesmo. Na terça-feira nós passamos estudo bíblico também. Nós transferimos nossa escola dominical para terça-feira, uma aula doutrinária onde o povo tem aprendido da palavra de Deus. Tem sido muito bom mesmo. Quinta-feira nós temos culto público, né, com as irmãs do ciclo de oração, sábado culto público e domingo grande culto da família. Deus tem abençoado tudo ali na rua Antônio Aniceto, Avenida Antônio Aniceto, 174, no Jardim Aeroporto. E temos também a nossa igreja ali na cidade de Birigui. Quero mandar um abraço para todos os irmãos da cidade de Birigui, que também ali congregam com a gente, a família Poder de Cristo, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, na nossa subcongregação, que está na rua Ricardo Del Nero, número 106, também no Jardim Aeroporto. Deus tem abençoado grandemente, tem sido bênção. Esteja conosco num desses cultos, que você vai conhecer a palavra de Deus assim como ela é, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu quero entrar na palavra de Deus, falar de um assunto muito interessante, até como eu estava dizendo aos irmãos, eu tive assim, estava analisando, eu gosto de falar aquela língua que a pessoa entenda. Eu estive analisando esses dias, estava trabalhando lá na cidade de Birigui, no meu consultório, que eu trabalho ali na Clínica Siqueira Campos, na Avenida Siqueira Campos, na Rua Siqueira Campos, melhor dizendo, 719, né? Estou lá trabalhando como psicanalista e estava lá atendendo alguns casos, conversando, fazendo algumas entrevistas, e, inclusive com pessoas cristãs, e eu cheguei numa grande conclusão de que o pastor, o homem de Deus, né, sem querer assim ofender os meus companheiros, meus amigos, irmãos, afinal de contas, somos todos nós com o intuito de ensinar as pessoas para que eles possam ter um comportamento aqui espiritual, para que eles possam morar no céu. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos os meus amigos e irmãos do Conselho de Pastores, né? Lembrando que agora na última quarta-feira do mês teremos a nossa reunião, onde vamos estar ali voltando para a nova diretoria. Muito bom mesmo, eu fico contente, que Deus abençoe a todos. Mas eu estava pensando e analisando e vendo a necessidade que temos para estar orientando mais as pessoas. Às vezes, a questão de aglomeração de pessoas é importante, por um lado, principalmente para quem é materialista, pensa só em benefícios, acaba sendo importante. Mas a importância maior de uma grande aglomeração é que eles se conscientizem que eles precisam morar no céu. Mas para vir se conscientizar, é necessário que eles conheçam a palavra de Deus. É necessário. Nós não podemos deixar a poligamia falar mais alto, as crenças em vários deuses, né? Nós precisamos orientar as pessoas e falar do único Deus, né? Falar do único Deus, o Deus que ele é trino, mas ele é único. Então é importante que nós venhamos falar da palavra de Deus assim como ela é. E importante nós termos um contato mais próximo possível, um diálogo com cada membro, a ponto de nós conhecer a espiritualidade também como a fragilidade de cada um. Porque todos nós somos dotados, para a glória de Deus, né, de dotes maravilhosas da parte de Deus, e também somos frágeis, porque nós somos limitados. Quando eu chamo uma pessoa para orar, para buscar a Deus, eu estou dando ou convidando a pessoa a ter, melhor dizendo, a ter a oportunidade de ser usado por Deus. Segunda-feira, nós tivemos uma oração abençoada no monte, nós nos retiramos da cidade e fomos para um lugar para termos um particular com Deus. E chegando lá,
Eu tive a oportunidade de ser usado por Deus e também tive a oportunidade de ver todas as pessoas que estavam ali sendo usadas por Deus. Pastor Luiz, mas como que esta pessoa pode ser usada por Deus? Ele está profetizando, ele está ministrando palavras proféticas. A partir do momento que você está orando, você entra na presença de Deus e você começa a interceder por alguém, ou até mesmo pedir para você mesmo, você já está sendo usado por Deus, porque é um ministério intercessor. Isso é muito importante, é muito importante. Nós sabemos, amados e queridos irmãos, que o último profeta que nós tivemos verdadeiramente foi João. João Batista, ele foi o precursor da graça, o precursor de Jesus Cristo. A partir daí, cada um de nós temos as nossas respectivas responsabilidades de darmos lugar para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos usar. É claro que nós encontramos pessoas mais ousadas, nós encontramos pessoas mais fervorosas e nós encontramos pessoas também que, infelizmente, estão com algazarras, estão com mímicas, estão brincando com aquilo que é espiritual, que com certeza será um dia que terá uma consequência muito grave por conta disso. Mas eu quero falar do pastor. A Bíblia diz aqui, irmão, no livro de João, capítulo 10, versículo 1, diz assim: o pastor e o seu rebanho. Diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. É ladrão e assaltante. É interessante. Queridos, eu tenho minha formação teológica, eu trabalho hoje na minha profissão como psicanalista clínico, eu trabalho para melhorar, ter um fortalecimento melhor do ser humano no seu psique, na sua mente. Eu trabalho numa área que eu acho muito linda, eu me sinto muito grato de quando eu pego um caso para me tratar e, a princípio, das primeiras sessões terapêuticas, eu já consigo ver, eu já consigo analisar e ver que está tendo um retorno, fortalecimento na vida do paciente. A primeira coisa que faço como psicanalista é ver a fisionomia, a aparência da pessoa, como ele está. Quando ele chega ao meu consultório, que vou clinicar, a primeira coisa que fica registrado em minha mente é a fisionomia da pessoa. Quando o paciente volta novamente, eu olho para o semblante dele, eu vejo melhora, eu me alegro, porque o semblante já não está mais abatido, já não está mais com o seu semblante caído, ele já está mais animado. Isso me traz muita alegria, a ponto de eu me dedicar para que eu venha ver um fortalecimento rápido do paciente, para que eu possa liberá-lo, para que ele não fique gastando o seu suado dinheirinho. Eu não sou materialista, e quando eu falo que eu não sou materialista, quem me conhece sabe que não sou. Mas, queridos, essa formação, falando aqui sobre pastor, essa formação da ovelha, precisa haver uma dedicação. Nós não formamos um membro do dia para a noite, dizendo para ele que ele tem necessidade de ser dizimista, ou de ser ofertante, ou de participar de um departamento de louvor na igreja. Não, queridos. Requer tempo, requer um discipulado, requer você conhecer a mente da pessoa. Há uma formatação na vida da pessoa, para que ele possa conhecer verdadeiramente Deus como Ele é. Olha, eu fico muito triste, eu me entristeço, quando eu vejo que tem vários cristãos que ele tem oportunidade de ir na escola bíblica dominical, e eles fazem vista grossa em relação a isso, e eles não vão. Isso é um mal que tem predominado todas as igrejas evangélicas. Nos cultos públicos,
As igrejas, elas são hiperlotadas. Quando vem uma pessoa de fora para ministrar, vem para a igreja, até a pessoa que a gente nunca esperava ir na igreja. Mas quando fala para fazer a preparação do crente, para morar no céu, para ele conhecer o Deus que ele serve, que são através dos estudos, você vê a necessidade que há dentro das igrejas, porque você vê os bancos vazios. São poucos que querem conhecer a Deus assim como Ele é. Mas só que o pastor, ele tem um papel fundamental em cima disso. Primeiro, o pastor, ele precisa ser preparado. Ele não pode, do dia para a noite, ele se tornar um pastor. Eu vou falar uma lenda que as pessoas dizem. Eu vim lá de uma cidade bem pacata, e lá as pessoas diziam que as pessoas viram lobisomem. Né? Que tem gente que vira lobisomem. E dentro do evangelho, tem aquelas pessoas que viram pastor, do dia para a noite. Presta atenção. A Bíblia nos ensina, no livro de Efésios, sobre um chamado espiritual, uma separação. E quem separou foi o próprio Deus. Nem todo mundo vai ser pastores. Nem todos. Mas vai ter pessoa que vai desenvolver o diaconato dentro da igreja, que ele vai ser muito mais feliz como diácono do que como pastor. Tem pessoa que ele vai desempenhar o seu papel de cooperador na igreja, que ele vai ser muito mais feliz como cooperador do que chamado é para quem tem. E se você tem um chamado de cooperador, você tem um chamado. E se o Senhor te chamou para cooperador, Deus ele vai te honrar em tudo o que você for fazer. Assim também é para o diaconato, o presbitério, né? Para evangelista e também para o pastoreio. Aí nós encontramos que a Bíblia fala sobre bispo, que realmente nós temos os bispos, e encontramos também os títulos hoje, que é missionário, mas na verdade missionário é títulos colocado porque fala-se de uma missão e o missionário por excelência que foi Jesus Cristo. Mas ministério pessoal, para estar trabalhando com Deus, nós encontramos muitos ministérios pessoais que são chamados de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é o contato que o pastor deve ter com a ovelha. O versículo 2 diz assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Nós entrarmos pela porta, às vezes vai nos custar 10 ou até mesmo 15 anos. Talvez um pouco menos ou um pouco mais. Por quê? Porque quem está nos preparando é Deus. É Deus. Deus está nos preparando. E nós temos encontrado muitas pessoas frustradas. Está aí o X da questão, porque eu quis falar hoje do pastor. Nós encontramos muitas pessoas frustradas. Pessoas que desistiram de servir a Deus, porque, segundo eles, se entristeceram com o pastor. Mas quando eu fui fazer uma análise, eu fui fazer uma pesquisa em relação a com quem ele se entristeceu, pelo menos não foi com os pastores que eu conheço. Porque as pessoas que eu conheço, que faz parte do meu rol de amigos, que são pastores, que me veio ao abraçar, dizer com eles o dia a dia, estar conversando, ter um respeito, assim como pastores e pastoras, são pessoas que realmente têm chamado de Deus, são respeitados por Deus, e têm o seu respeito ministerial. Mas quando se vai pesquisar, são pessoas leigas que estão com títulos de pastores.
Se a pessoa não tem, como que ele vai ensinar? Se ele não foi preparado, como que ele vai ensinar? A Bíblia diz aqui no versículo 3 o seguinte: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ouve a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome. É interessante. O pastor tem um conhecimento da ovelha. Ele tem condição de conversar com a ovelha. E ele chama pelo nome. Ele conhece a sua ovelha. Ele conhece. Assim como a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando o pastor chama a ovelha, leva para fora, leva ela para o campo para alimentá-la. Jesus estava no deserto, no livro de Mateus capítulo 4, nos diz que Jesus falou assim, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem você acha que é responsável a estar instruindo as pessoas a conhecerem a palavra de Deus? O cooperador? O membro de banco da igreja? O membro que faz parte da igreja? Ainda que tem muitos que estão desempenhando um papel muito bonito? O pastor. O pastor, ele é o incentivador. Aquele que aprende, nós temos uma visão na classe teológica, o seguinte: aquele que aprende e não ensina, verdadeiramente não aprendeu nada. O pastor, ele vai instruir, ele vai passar os conhecimentos que ele tem. Isso é se ele tiver conhecimento. Porque o pastor, irmão, ele passa pela porta. Ele não é ladrão, ele não é salteador. Ele entra pela porta do curral, como diz aqui o versículo da palavra de Deus, de João, capítulo 10. Ele entra pela porta. Ele não corta a volta. Ainda que Jesus está falando aqui, fazendo menção dos fariseus, aquele que quer cortar caminho, na verdade, ele está sendo ladrão e salteador. Ele está, na verdade, cortando a fila, roubando o espaço de alguém. Ele está roubando a espiritualidade de alguém. Ele está induzindo, enganando e se enganando a si mesmo. Porque é tão fácil você chegar e pegar o rebanho dos outros, sabe? Que a função de pegar rebanho dos outros é a função de lobos. Todos os pastores, quando você vai estudar sobre o pastor, a função pastoral de um pastor de ovelha, primeiro, ele tinha de levantar de madrugada. Ficava praticamente 24 horas de vigília. Porque ele dependia das ovelhas para o seu sustento, ele dependia da lã das ovelhas, ele dependia dos filhotinhos das ovelhas que nascia. Então o pastor, assim como Davi, ele corria risco de vida. Ele corria risco de vida na sua profissão. Porque ele tinha de defender as suas ovelhas de animais ferozes. Então a função do pastor era muito mais intensa do que nós imaginamos. O pastor, homem de Deus, mulher de Deus, eles têm uma vida ocupada, eles são prisioneiros de Cristo. Eu estou falando de uma coisa que eu vivo. Nós somos prisioneiros de Cristo para a glória de Deus. Nós temos de estar pronto à necessidade da ovelha. Essa é a função do pastor.
Nós temos de estar pronto, não importa a hora. Depois de quase 15 anos apacentando na cidade de Penápolis, esses quase 15 anos, 12 na cidade de Penápolis. O ano passado, finalzinho do ano passado, que eu fiz uma viagem. Eu tirei 4 dias para me ir lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, na casa do meu filho, e voltar. Dentro de uma semana, eu fui e voltei, e ainda fui dirigindo, nem descansei. Mas depois de 15 anos, eu não tive férias. Alguns pastores, que eles são chamados, a sua chamada é mais intensa. Por quê? Eu sou o pastor presidente da Assembleia de Deus, Poder de Cristo. Eu preciso estar atento, eu preciso estar ligado, eu preciso me prontificar para o ministério. Assim, cada pastor que tem o seu chamado, ele é dedicado naquilo que ele faz. Enquanto muitos às vezes estão descansando, o pastor está orando, o pastor está intercedendo, ou preparando estudos, que nem hoje mesmo, eu tenho uma responsabilidade de passar um estudo doutrinário na igreja. Levantei-me de manhã, fiz as minhas obrigações como cristão, atendi uma paciente, e eu não tinha outro paciente para me atender a parte da manhã. Eu fui para o meu gabinete pastoral e fui estudar a palavra de Deus, porque eu tenho uma responsabilidade de ensinar a mesma para os membros. Então, ser pastor não é viver uma vida de ostentação. Todos nós sabemos que para a gente ter, a gente precisa economizar. Tudo aquilo que você tem, e você gasta e não investe, uma hora vai acabar. Assim, é a sua igreja. Se você não investe no conhecimento dos membros, a sua igreja vai acabar uma hora. Porque você pode até citar para mim assim, mas a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. As portas. A igreja de Deus é aquela que conhece a Deus como Salvador. Aquela que reconhece o ministério de Jesus Cristo. Não é a igreja ostentação. Não ensinar uma ostentação para as pessoas. É ensinar a palavra de Deus. Ensinar que Jesus ele salva, que ele leva para o céu. E eu quero dizer para você que nós, das Assembleias de Deus, temos este compromisso. Mas presta atenção. Mas nem todas Assembleia é Assembleia de Deus. Tem um nome, mas não é uma Assembleia genuína. Ainda é um povo neopentecostal que precisa aprender. Por que eu estou dizendo isso? Desculpe, eu estou um pouco gripado. Por que eu estou dizendo isso? Eu fiz uma pesquisa, eu estava analisando o que chegou até a mim. E as pessoas que frustraram essas pessoas, infelizmente, não tinham uma preparação teológica, não tinham uma formação teológica, nem seu estudo formal secular ele terminou. E nós, no tempo que nós vivemos, na era que vivemos, não se permite mais pessoas leigas querendo ser líder. Todas as pessoas que chegaram a fazer teologia comigo, começou a fazer teologia comigo, que não tinha terminado seus estudos, eu incentivei eles a voltarem para a escola. E eles voltaram e terminaram seus estudos.
Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: você às vezes está aí na sua casa frustrado, porque alguém entristeceu você. Você parou de ir na igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha, volte para a igreja. Nem todo mundo é igual. A pessoa que entristeceu você de repente foi uma pessoa desinformada. Porque uma pessoa que tem uma formação verdadeiramente, ele não vai entristecer você. Ele vai procurar te ajudar. Então não olhe pelo que aconteceu com você. Passa por cima disso em nome de Jesus Cristo. Vai para a igreja. Vai para a igreja. Me perdoe, irmãos, eu estou gripado e eu não vou cortar o programa por causa disso. Vai para a igreja buscar Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te usar. Eu vou dizer algo aqui para vocês, que está me assistindo, que existem pessoas, tá, que ele é esquizofrênico. No CID-10, que fala sobre as doenças, os transtornos mentais, tem um CID, um código, que nós usamos para mandar o paciente para outros profissionais, ou até mesmo receber paciente dos profissionais, já nos manda o CID. E tem um dos CIDs que fala sobre a alucinação, o F20.0. Sobre a alucinação. A pessoa, ele ouve vozes. Ele tem mania de perseguição. Interessante. E essa palavra perseguição nós ouvimos dentro da igreja. Ele tem mania de perseguição. E ele, dentro desta mania de perseguição, dessas alucinações, dessas ideias, que aparece um monte de ideias na mente dele, ele não procura um tratamento, e dentro dessas alucinações, desse estado esquizofrênico, ele resolve sair de repente e abrir uma denominação. Porque ele entende que aquilo é Deus que está chamando ele. Mas é uma pessoa que, na verdade, está precisando de ajuda. Está precisando de recursos. Ele está precisando de... Quando eu falo recurso, não estou dizendo recurso financeiro. Está precisando de profissional da área da saúde para ajudar ele. Então, ser um psicanalista ou estudar medicina, você consegue se interagir melhor com os membros da igreja. Você consegue entender como eles são. Então, queridos, cuidado quem você está seguindo. Analise como começou a igreja. É muito importante. É o que eu digo para todo mundo. Para você fazer parte de uma denominação, você precisa saber como que ela começou. Eu sou assembleiano de carteirinha. Tá no meu DNA. Mas se eu não fosse um assembleiano, eu era um batista. Quero até mandar um abraço para o meu amigo, pastor Fernando Fernandes, da Primeira Batista de Penápolis. Se eu não fosse assembleiano, eu era membro da igreja do pastor Fernando. Eu ia ser membro dele. Porque eu preciso ficar perto de pessoas que sabem, né? Que conhecem a palavra de Deus, que vai me instruir. Então, queridos, que nós possamos crescer para a glória do Senhor Jesus e fazer o melhor para o Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que você possa buscar a Deus com mais intensidade para você ser usado por Deus em nome de Jesus. Quero fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, te louvo, te agradeço por tudo, Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos que ouviram e assistiram essa programação. Que o Senhor abençoe a todos, operando o teu grande milagre. Eu ministro a palavra, eu abençoo-os e os declaro abençoados pelo Senhor. Pai, abençoe a todos, eu os declaro que verdadeiramente o Senhor os alcance nos seus lares e opera o seu grande milagre em o nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Lembre-se, precisou de um amigo, precisou do irmão, ligue no 3653-4429 ou 99782-1789. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Até a próxima programação, em o nome de Jesus.